Ao longo da história, alguns indivíduos desafiaram essas fronteiras, exibindo habilidades que desafiam nossa compreensão do potencial humano. Suas habilidades variam do artístico ao físico, surpreendendo e inspirando. E se o extraordinário estivesse alinhado no ordinário? Ao explorarmos as vidas desses indivíduos, prepare-se para repensar o que você acreditava ser possível e confrontar as bordas surpreendentes da capacidade humana. Stephen Wiltshire, Câmara Humana. No reino das capacidades extraordinárias humanas, poucos se destacam tão vividamente quanto Stephen Wiltshire. Nascido em Londres em 1974, o relacionamento de Stephen com o desenho começou cedo, uma paixão que mais tarde revelaria um talento extraordinário. Diagnosticado com autismo na infância, ele encontrou consolo e expressão por meio de seus esboços. Seus educadores e cuidadores logo reconheceram que seus desenhos não eram apenas os passatempos de um aspirante artista, eram obras de alguém com uma memória prodigiosa. A capacidade de Stephen de capturar detalhes intricados de paisagens e cidades após meros vislumbres o catapultou para o foco global. Uma de suas proezas mais notáveis foi desenhar uma panorâmica incrivelmente detalhada da linha do horizonte da cidade de Nova York, contando apenas com sua memória após um breve passeio de helicóptero. Não eram apenas as estruturas que Stephen replicava com precisão meticulosa, mas também o número exato de colunas, janelas e até mesmo as curvas das estradas. Suas obras não são apenas representações, são reflexos da realidade capturados com a precisão de uma câmera. No entanto, Nova York não foi uma maravilha isolada. Stephen replicou paisagens urbanas de Tóquio a Roma, cada vez com a mesma precisão surpreendente. Cada esboço, cada linha, atesta sua memória sem igual e atenção aos detalhes. Aprofundando-se em seu processo, não se revela dependência de dispositivos nem técnicas mnemônicas. Seu cérebro processa e retém naturalmente vastas quantidades de informações visuais. Cientistas e especialistas frequentemente ficaram perplexos com seu talento, considerando uma espetacular interação entre sua destreza artística e uma memória quase fotográfica. Ao maravilharmos-nos com suas obras, elas se destacam como lembretes das profundezas insondáveis do potencial humano. Stephen Wiltshire, apropriadamente chamado de A Câmara Humana, não apenas desafia nossa compreensão da memória e percepção, mas também remodela nossas crenças sobre os limites da capacidade humana. Através de seus olhos, as cidades não são apenas aço e pedra, são telas de memória esperando para serem entalhadas em detalhes intrincados. Win-Wolf, o Homem de Gelo. Na vastidão gélida da natureza, onde a maioria da humanidade tremeria e buscaria abrigo, existe um homem que abraça o frio com uma resistência quase sobrenatural. Win-Wolf, adequadamente apelidado de Homem de Gelo, não apenas desafiou a sabedoria convencional sobre os limites do corpo humano na exposição ao frio, mas também introduziu um método para ensinar aos outros a fazer o mesmo. Nascido nos Países Baixos em 1959, a jornada de Wolf nas profundezas geladas começou com um simples mergulho espontâneo em um canal congelante. Essa imersão acendeu uma fascinação, levando-o a explorar e aproveitar o poder da exposição ao frio ao longo dos anos. As proezas de Wolf tornaram-se lendárias, desde escalar o Monte Kilimanjaro de Bermudas até correr uma meia maratona acima do Círculo Ártico descalço. Seus feitos desafiaram nossa compreensão dos limites fisiológicos. O que torna a relação de Wolf com o frio ainda mais cativante é a ciência por trás disso. Pesquisadores que estudaram Wolf descobriram que ele poderia controlar conscientemente seu sistema nervoso autônomo, uma proeza anteriormente considerada impossível. Usando uma combinação de técnicas específicas de respiração, meditação e exposição gradual ao frio, Wolf pode aumentar seus níveis de adrenalina, acelerar seu metabolismo e elevar sua temperatura corporal. Esse processo, agora conhecido como método Wim-Hof, é ensinado em todo o mundo, com milhares afirmando benefícios que vão desde uma resposta ao estresse melhorada até resistência aumentada. Céticos frequentemente questionam a veracidade das afirmações de Wolf, no entanto, numerosos estudos científicos validaram muitas de suas assertivas.
Ressonâncias magnéticas de seu cérebro durante a exposição ao frio mostraram aumento da atividade em regiões associadas à autorreflexão e foco, sugerindo uma profunda conexão mente-corpo. A vida e conquistas de Winhoff servem como testemunho do potencial inexplorado dentro de cada um de nós. Ele desafia o status quo, lembrando-nos de que, com as técnicas e mentalidades certas, podemos ultrapassar os limites do conforto, da fisiologia e do que percebemos como possível. Em um mundo que muitas vezes busca calor e conforto, Winhoff permanece como um farol iluminando o poder transformador do frio e os territórios inexplorados do potencial humano. Daniel Tammet. Abraçando números e cores na vasta tapeçaria da cognição humana, a mente de Daniel Twitter é um brilhante caleidoscópio que une números e cores em uma dança de sinestesia e habilidades fascinantes. Para a maioria, os números são construções abstratas frias usadas para cálculos, mas para Tammet, cada número até 10.000 tem sua própria cor, textura e emoção única. Nascido na Inglaterra em 1979, o mundo de Daniel é repleto de cores vibrantes e experiências táteis. Quando ele visualiza números, eles ganham vida com cor e forma. Por exemplo, o número 37 pode aparecer como um verde exuberante, enquanto o 89 pode ser percebido como uma entidade fria e nevada. Essa notável capacidade de ver números de maneira tão vívida é uma manifestação de sua sinestesia, uma condição neurológica rara em que a estimulação de um caminho sensorial leva a experiências involuntárias em outro. No entanto, a relação única de Twitter com os números não termina aí. Ele é também um prodigioso sábio, possuindo uma aptidão excepcional para cálculos matemáticos. Em 2004, ele estabeleceu um recorde europeu recitando a constante matemática π até 22.514 casas decimais, uma façanha que levou mais de 5 horas. O que é ainda mais intrigante é como Tammet descreve seu processo. Para ele, a tarefa não era apenas sobre memorização mecânica, mas mais uma jornada cênica por uma paisagem numérica, onde cada número se apresentava como uma entidade visual e emocional distinta. As habilidades de Twitter têm sido objeto de imenso interesse para neurologistas e pesquisadores. Ao estudar seu cérebro, eles esperam obter insights sobre os intrincados funcionamentos da sinestesia e da síndrome do sábio, potencialmente desbloqueando uma compreensão mais profunda da cognição humana. Para o mundo, Daniel Tammet é uma ponte entre o empírico e o abstrato, entre o lógico e o emotivo. Através de seus olhos, os números não são apenas ferramentas para cálculos, mas entidades vivas, cada uma com sua própria história, textura e cor. Ele nos convida a ver o mundo da matemática não apenas como fórmulas e equações, mas como um rico mosaico de cores, emoções e conexões, lembrando-nos das maravilhas infinitas da mente humana. Kim Peck. O verdadeiro Rayman em um mundo onde a vasta expansão de informações muitas vezes nos sobrecarrega. Kim Peck se destacou como um farol de memória inigualável, absorvendo dados com um apetite variado e incomparável. Frequentemente referido como um mega-sábio, as habilidades cognitivas de Kim eram nada menos que extraordinárias, e ele se tornou a inspiração para o icônico personagem Raymond Babi no filme Rain Man. Nascido em 1951, o talento intelectual de Kim ficou evidente desde cedo. Aos 16 meses de idade, ele já podia ler e recordar conteúdo de livros, uma habilidade que se intensificou à medida que envelhecia. Ele tinha a notável capacidade de ler 2 páginas simultaneamente, uma com o olho esquerdo e outra com o olho direito. Essa habilidade permitia que ele consumisse vastas quantidades de informação rapidamente, e na idade adulta, ele havia memorizado impressionantes 12.000 livros. Embora sua memória abrangesse uma ampla gama de assuntos, desde história e esportes até geografia e música, não era apenas a retenção de fatos que destacava Kim. Ele conseguia traçar conexões intricadas entre peças díspares de informações, criando uma teia de conhecimento que deixava os ouvintes maravilhados. Parecia que seu cérebro operava em um plano multidimensional, onde pontos de dados convergiam, interagiam e geravam insights profundos. No entanto, a vida de Kim não foi sem desafios. Diagnosticado com anomalias cerebrais congênitas, ele carecia de certas habilidades motoras e enfrentava desafios sociais. No entanto,
essas barreiras apenas destacavam a dicotomia de sua existência, um homem com capacidades intelectuais profundas coexistindo com certas limitações. O legado de Kim Peek é um testemunho das maravilhas e complexidades da mente humana. Embora tenha partido deste mundo em 2009, sua história continua a inspirar, desafiando nossa compreensão da memória, inteligência e do vasto potencial que reside dentro de cada um de nós. Ao lembrarmos de Kim, somos lembrados dos horizontes ilimitados da capacidade humana e da intricada tapeçaria da mente. Jaspreet Singh Kaura. Garoto de borracha, no diversificado espectro das habilidades humanas, a destreza física de Jaspreet Singh Kaura é um testemunho dos limites surpreendentes da flexibilidade corporal. Proveniente da Índia, muitas vezes referido como o Rubber Boy, possui um nível de maleabilidade que desafia o que muitos consideram possível para o esqueleto humano. Desde tenra idade, Kaura exibiu uma facilidade incomum em dobrar e contorcer seu corpo de maneiras que deixavam os espectadores tanto maravilhados quanto ocasionalmente um pouco desconfortáveis. Sua capacidade de torcer seus membros e torso não se trata apenas de flexibilidade, mas de redefinir os limites da anatomia humana. A cada torção, desafia nossas noções preconcebidas de limites articulares e elasticidade muscular. Uma de suas proezas mais impressionantes inclui virar a cabeça a 180 graus, semelhante às representações fantásticas em filmes de horror. No entanto, para Kaura, é um movimento sem dor e fluido. Em outra exibição surpreendente, ele pode girar seus braços e pernas em círculos quase completos, dando a impressão de uma ausência de ossos que poucos podem imitar. Assim como muitos talentos excepcionais, as habilidades de Kaura não passaram despercebidas. Ele exibiu suas habilidades em plataformas nacionais e internacionais, deixando as plateias maravilhadas e recebendo inúmeras aclamações. Através de suas performances, ele não apenas entretém, mas também educa, destacando a profunda capacidade escondida dentro do corpo humano quando combinada com dedicação e treinamento. A jornada de Jaspreet Singh Kaura como o Rubber Boy serve como um poderoso lembrete do potencial latente dentro de nós. Em um mundo frequentemente limitado por noções de normalidade, ele estica literalmente nossa compreensão do possível e, ao fazer isso, redefine a própria essência da fisicalidade humana. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o like.